Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Vamos estar concluindo o capítulo 10 de Mateus. É um capítulo fantástico. O Senhor começa escolhendo seus discípulos ali, a sua formação principal, né? Que ele tem mais do que 12 discípulos, mas essa é a formação principal, os 12. Dá a eles autoridade e para que eles cumpram aquilo que foi pedido a eles, que é evangelizar e curar doentes, enfermidades, expulsar demônios. Ele dá várias admoestações sobre como deveriam ser, onde poderiam ir, se fosse para dormir em algum lugar, repousar, que fosse em lugar tal e X, e várias admoestações. Conta as dificuldades, porque não é um mar de rosas, não é como, infelizmente, alguns um dia para ganhar pessoas denominações fizeram, venha para a igreja e todos os seus problemas serão resolvidos, e isso não é verdade. Às vezes eles aumentam, e o Senhor então mostra as dificuldades, e agora ele vai falar do quê? Das recompensas. Porque é recompensador, é algo inacreditável. Você é um servo do Senhor, não dá para explicar o que é ser um servo do Senhor. Apenas sendo um você vai saber. Mas você morre por isso, você dá sua vida por isso. É para lá de maravilhoso. Então, capítulo 10, versículos 40 ao 42 diz assim: Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse texto, você vai ler ele nessa linguagem, revista e atualizada. Você vai ter umas certas dificuldades com o formato de que se lê. Uma coisa que vale muito a pena, essa semana mesmo alguém me perguntou, né, sobre o que eu acho da Bíblia na versão da linguagem de hoje, e ele disse que estava lendo, eu falei, é muito bom. Mas eu necessariamente, eu prefiro que você tenha ela apenas como um amparato, como uma linguagem que vai te ajudar, te direcionar para você entender melhores textos e não para ser a sua realmente linguagem que você vai usar. Mas igual quando você lê esse texto que nós lemos, quem me recebe, a mim me recebe, quem a mim me recebe, fica aquela repetição por conta da linguagem, e você vai, submete a linguagem de hoje para você esclarecer mais o texto na sua mente. Igual eu coloquei aqui, Mateus capítulo 10, versículos 40 em diante, na versão da linguagem de hoje. Se você for olhar, procurar essa versão por sigla, a sigla dela é NTLH, nova versão da linguagem de hoje. Ó, quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Como melhora aqui o texto? Porque lá na que nós lemos, tá assim, ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É a mesma coisa. Porém, a gente tem esse esclarecimento mais tranquilo. Ó. Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem recebe uma pessoa boa,
já que eu não concordo na questão de justo para boa. E a linguagem de hoje tem essa confusão de mudar a palavra ao ponto dela deixar de ser o que é. Por isso que ela não deveria ser sua linguagem oficial. Mas tudo bem, que bom que eu pude falar até isso. Porque ela é boa, terá uma parte da sua recompensa. O evangelho não tem nada a ver com pessoas boas. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. E quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos seus seguidores, certamente receberá sua recompensa. Amém. Vamos então voltar aqui para onde nós estávamos lendo. O Senhor tem então, neste texto, uma explicação de quando você realmente estiver fazendo esse evangelismo, você vai estar lidando com a aceitação ou a reprovação das pessoas. E que aqueles que acolherem o evangelista, que acolherem as palavras que vocês têm levado do evangelho, eles ganharão o galardão do próprio Senhor. É como agora, eu estou fazendo este devocional, eu estou explicando esta palavra, você pode ouvir e ficar esbravejando e não gostar e falar que eu não entendo nada e pronto. Ou você pode dizer amém, aleluia, que o Senhor seja glorificado, e curtir, comentar, porque está aí na internet, enviar para alguém, e você está participando de um galardão evangelístico que eu tenho. Amém? Então, queria te falar algo sobre isso. Receber o galardão através do quê? Da honra. Nada mais do que honra. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Você pode pôr realmente essa palavra recebe como honra. Quem honra um profeta, quem honra um justo. E a honra, ela é algo fundamental dentro da questão do evangelho. Então o galardão, ele é considerado uma coisa para o milênio. Por isso que essa é uma questão que nós temos que falar com o tempo. Mas tudo bem, vamos lá. O ensino de Jesus aqui em 10:42. Em 10:42 diz que quem recebe o profeta no caráter de profeta vai ganhar um galardão. Então quem é profeta? É quem está acima em uma posição de autoridade. Recebe o justo no caráter de justo. Quem é justo? É o que está em condição de igualdade. Que condição de igualdade? Justificado em Cristo. Então você está recebendo um irmão, um grande e abençoador motivo do crescimento de uma pessoa é poder aprender com todo mundo, é saber que todos os irmãos na fé estão diante do nosso Cristo vivo, na obra do nosso Cristo, e muitas pessoas se tornam tão grandes, tão prepotentes, não olham mais para os pequenos, não ouvem as pessoas simples, sempre ocupado, sempre de saída, sempre escoltado, não tem tempo, não vou tirar foto, que coisa chata. Mas quem recebe o justo, quem sabe que todos nós somos justificados por Cristo, somos um em Cristo, vai ter galardão. E quem der, no mínimo, um copo de água fria a um discípulo, não perderá também o galardão. Quem é os pequeninos? São realmente as pessoas mais baixas, mais simples. Ok, glória a Deus. Mas você sabe, eu vou te falar algo sobre a honra. E por que seria bom honrarmos? Né? Por que seria algo prazeroso honrarmos? Uma coisa que impede a pessoa de honrar é ela não ter uma visão correta das coisas. Veja, um princípio muito básico é que Deus sempre nos envia aquilo que nós precisamos numa embalagem que nós não gostamos. Foi assim com o próprio Cristo. O grande problema dele ser aceito lá em Israel pelos judeus foi porque ele não veio um fariseu de pompa.
Ele não veio como um fariseu que se levanta com grande sabedoria e que se reúne com os fariseus e fala, faremos a nossa igreja. Não, ele era um profeta que veio de forma simples, com roupa simples, andando com o povo, comia na casa de Mateus, o publicano. Isso foi muito escândalo. Ele era o Messias? Sim. Mas a embalagem desse homem comum e simples não agradou os judeus, por isso todos perderam. E muitas vezes Deus vai colocar pessoas na tua vida para te abençoar em tudo que você ora, mas não vai pôr numa embalagem que você gostaria que viesse. Então, tenha olhos de honra, tenha olhos de honra para o justo, tenha olhos de honra para o pequenino, tenha olhos de honra para o profeta, porque pode ser as embalagens que virão e você pode estar perdendo a sua recompensa. Outro motivo é que as pessoas, elas não honram aquele que foi enviado porque ela considera que ele não é digno de honra. Havia um profeta muito mau no Antigo Testamento chamado Eli. E ele falhou muito com seus filhos, e seus filhos se tornaram bandidos, ladrões do povo. E como eram os filhos do sumo sacerdote, eles usurpavam o povo, e o povo sofria, mas Deus estava vendo. E Deus falou, Eli, seus filhos são filhos de Belial, eu vou quebrar tudo, eu vou tirar você, outro vai entrar no seu lugar. Mas um dia uma mulher chamada Ana estava em grandes prantos pelo maior desespero da sua vida de não poder ter filho, e o seu marido tinha uma outra esposa que tinha filhos. E essa outra esposa, por ser rejeitada, mesmo dando filho para o marido, ela não se aguentava e ela provocava a Ana, porque ela não é difícil, ela dava filho, a Ana não, meu marido gostava da Ana, desprezava ela. Veja como que família com problemas. E essa Ana, num choro desesperado, um dia no templo, foi confrontada pelo sacerdote Eli, que falou, por que você está bêbada aqui pela manhã? E ela, tão serva, tão honrosa, disse, não, meu senhor, tua serva não está bêbada, tua serva apenas está em amargura, porque o Senhor não me ouve. E o Eli ali, todo confuso, sem moral, Deus já tinha dado um oráculo contra ele, ele fala, vai em paz, o teu pedido acabou de ser atendido. Ele foi um profeta que profetizou na vida dela, sendo ele quem? Sendo ele alguém totalmente desonrado na sociedade. Mas Ana resolveu honrar e ganhou a profecia da sua vida. Às vezes, esse é o problema de muitos irmãos na igreja. Ele só dá ouvido para quem ele considera digno. E se Deus colocou nas profecias que vai fazer um milagre acontecer na sua vida, nas bocas dos Elis, como que você fica escolhendo o seu belo profeta? Vai perder de ganhar, vai perder de viver, vai perder de se abençoar. Por isso devemos escolher o caminho da honra. Muitos imaginam que não foi Deus que pôs aquela autoridade, por isso nem honram, nem honram. Mas você sabe, isso não é uma coisa boa. Davi era perseguido por Saul, podia ter matado Saul, que Saul queria matar ele, e ele poupou Saul 2 vezes, porque ele diz, é homem de Deus, não posso tocar nesse ungido. Sabe, tem pessoas que fazem coisas que você discorda, que é desonrosa, que é maligna. Não sai por aí na internet caluniando, falando, expondo. Pode estar fazendo tudo errado, mas se é ungido, você está tocando no ungido. E uma das formas de honrar é não desonrar. Se você não pode chegar lá e falar bem, fica na sua, fica quieto, fica em paz. Oh, Deus. Sabe, podia te falar mais coisas, mas eu vou parar por aqui. Este caminho é um caminho de honra. Nós nunca vamos ser os últimos na base do cristianismo. Porque assim que o Senhor nos chama, Ele nos chama para abençoar alguém. Mas também não vamos ser os primeiros.
Por isso, para não saber qual é a posição de cada um, e saber eu devo honrar esse, não aquele, esse sim, aquele não, honremos todos. Se é profeta, eu o honro. Se é um justo, eu o honro. Se é pequenininho, eu o honro, porque há galardão na honra. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine. Tenha um dia maravilhoso para a glória do Senhor.